Marcos tem uma distribuidora de alimentos em Curitiba. 7 anos de empresa. Faturamento estável. CNPJ limpo. 2 funcionários contratados. Fornecedores pagos em dia. Clientes recorrentes. No começo do ano, ele foi ao banco pedir R$80 mil para capital de giro. Precisava comprar estoque antes da alta de preços do segundo semestre. Uma decisão de negócio, não de desespero. O gerente analisou, voltou com uma resposta e disse: precisamos de avalista pessoa física ou imóvel em garantia. Marcos não tem imóvel no nome. Tem uma empresa que funciona. A família não está disponível para assinar como avalista. O banco disse não. O que o gerente de Marcos nunca mencionou foi que existe um fundo público mantido pelo Sebrae que poderia ter sido o avalista dele nessa operação. Um fundo que já garantiu mais de 631 mil operações de crédito no Brasil, que já viabilizou mais de 34 bilhões de reais em financiamentos para micro e pequenas empresas. E que o banco onde Marcos tem conta é conveniado para operacionalizar. O fundo se chama FAMP, Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. E o banco de Marcos nunca trouxe esse assunto à mesa. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que é esse fundo, como ele funciona na prática, quanto custa, quem pode usar e, principalmente, por que o banco raramente oferece essa opção por iniciativa própria. Porque entender isso muda completamente a forma como você vai ao banco da próxima vez. Quando uma empresa tem o crédito negado, a explicação que o banco dá quase sempre envolve uma dessas 3 coisas: score baixo, CNPJ negativado ou falta de garantias. O score e o CNPJ negativado têm bastante conteúdo disponível. Dá para pesquisar, entender, trabalhar. Mas a falta de garantias é diferente. Ela paralisa porque parece intransponível. O banco pede o que você não tem. E não existe, na maioria das agências, nenhuma conversa sobre alternativa. Na prática, o que acontece é: o sistema bancário foi construído para emprestar para quem já tem. Quem tem imóvel, oferece imóvel. Quem tem avalista com renda comprovada e CPF limpo, oferece o avalista. Quem tem recebíveis de cartão de crédito em volume suficiente, usa antecipação. E quem não tem nenhum desses 3, ouve não. O problema é que a maioria das empresas brasileiras não se encaixa em nenhuma dessas categorias de forma limpa. São empresas jovens, com menos de 10 anos, que ainda não acumularam patrimônio imobilizado. São empresários que não querem misturar patrimônio pessoal com dívida da empresa, o que, aliás, é a decisão financeira correta. São negócios com faturamento real, mas sem recebíveis formalizados suficientes para usar como garantia. Isso não significa que essas empresas são risco ruim. Significa que elas não têm o tipo de garantia que o banco prefere processar. A maioria das empresas não sabe disso, mas existe uma diferença técnica importante entre garantia real e garantia fidejussória. Garantia real é o imóvel, o veículo, o equipamento, algo que o banco pode tomar e vender se você não pagar. Garantia fidejussória é a palavra de alguém com capacidade financeira de honrar a dívida, o avalista clássico. O que o banco raramente explica é que existe uma terceira via, a garantia complementar de um fundo público. Um fundo que entra na operação não como seu imóvel nem como sua família, mas como uma instituição que diz ao banco: se essa empresa não pagar, nós cobrimos até 80% do valor. Essa terceira via existe. Tem nome, tem regulamentação, tem 30 anos de história no Brasil e está disponível nos bancos conveniados, provavelmente no banco onde você já tem conta. A maioria dos gerentes não abre esse assunto, não porque seja proibido, por outros motivos que vamos ver mais à frente nesse vídeo. FAMP é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. É um fundo gerido pelo Sebrae, não pelo banco, não pelo governo federal diretamente, mas pelo Sebrae, criado com o objetivo específico: complementar as garantias que as empresas não conseguem oferecer por conta própria. Na prática, o que acontece é o seguinte: quando você vai ao banco pedir crédito e não tem garantia suficiente, o banco pode incluir o FAMP na operação. O Sebrae, então, entra como avalista institucional de até 80% do valor do financiamento junto ao banco. O banco empresta com mais segurança. Você acessa o crédito sem precisar de imóvel ou de avalista pessoal. Isso vale mais do que parece.
Porque não é uma promessa vaga, é uma estrutura com patrimônio real, convênios formalizados com dezenas de instituições financeiras e mais de 3 décadas de operação. Quem pode usar? MEI, microempresa e empresa de pequeno porte. Empresas com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais. Ou seja, se você é MEI, ME ou EPP com CNPJ ativo e situação regular, você está no público do FAMP. Em quais bancos funciona? O FAMP opera em bancos conveniados com o Sebrae. Entre os principais, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Sicredi, Banco do Nordeste, Banco Original e agências de fomento estaduais. A lista completa está no site do Sebrae e vale consultar antes de qualquer pedido de crédito. Quanto custa? Aqui é onde a maioria dos vídeos sobre FAMP para. Vamos além. O FAMP tem um custo chamado CCA, Comissão de Concessão de Aval. Não é juros, é uma comissão pelo serviço de garantia, revertida para o próprio fundo para que ele continue operando. A fórmula é 0,1% multiplicado pelo prazo da operação em meses, multiplicado pelo valor garantido. Um exemplo concreto para ficar claro. Imagine um financiamento de R$60 mil, com o FAMP garantindo 80% do valor, ou seja, R$48 mil. Prazo de 24 meses. A CCA seria 0,1% multiplicado por 24, multiplicado por R$48 mil, que dá R$1.152. Distribuído ao longo de 24 meses, isso é menos de R$50 por mês para ter um avalista institucional numa operação de R$60 mil. Na maioria dos casos, esse custo é financiável, ou seja, entra na parcela do próprio empréstimo. Você não precisa pagar adiantado do bolso. Isso vale mais do que parece, e o número confirma isso. Um detalhe importante: o FAMP não elimina a análise de crédito do banco. O banco ainda analisa seu histórico, seu score empresarial, sua capacidade de pagamento. O FAMP resolve o problema da garantia. Não resolve score baixo ou CNPJ negativado. São barreiras diferentes, com soluções diferentes. Se essa ferramenta existe, tem 30 anos de história, já viabilizou mais de 34 bilhões de reais em crédito para empresas e está disponível em dezenas de bancos. Por que você provavelmente está assistindo a esse vídeo sem nunca ter ouvido falar nela? Essa é a pergunta que realmente importa, e a resposta não é acidente. Para entender por que o banco não oferece o FAMP espontaneamente, você precisa entender como um gerente de banco é avaliado. Gerente de agência tem meta. Meta de abertura de conta. Meta de venda de seguro. Meta de adesão de previdência privada. Meta de crédito. Mas crédito com spread alto, que gera margem para o banco. O cheque especial PJ, o capital de giro convencional, o crédito rotativo. Esses produtos geram comissão, são rápidos de processar, e o banco tem autonomia para precificar como quiser. O FAMP é diferente. Para incluir o FAMP numa operação, o gerente precisa verificar se a instituição é conveniada, acionar o processo interno de solicitação de aval junto ao Sebrae, incluir a CCA na cédula de crédito e seguir um fluxo operacional que não existe no crédito convencional. Mais trabalho. Mesmo resultado de aprovação para a meta dele. Na prática, o que acontece é: o gerente médio prefere o caminho mais curto. Analisa a proposta de crédito com os critérios padrão. Se você não tem garantia suficiente, o sistema rejeita. Ele comunica o resultado e parte para o próximo cliente. Não existe má fé necessariamente. Existe um sistema que não tem incentivo para te mostrar a opção mais trabalhosa para ele. Isso explica porque a maioria das empresas não sabe disso. O banco não omite o FAMP porque é proibido de mencionar. O banco omite porque a estrutura de incentivos não o motiva a oferecer ativamente. E o empresário que não sabe perguntar especificamente não recebe a informação. Aqui está o mecanismo real da exclusão financeira de pequenas empresas. Não é que o sistema não tenha solução, é que o sistema não tem incentivo para te mostrar a solução. E isso tem um custo concreto para quem não sabe. O empresário que vai ao banco sem saber do FAMP, ouve não e aceita. Vai buscar crédito no cheque especial a 8% ao mês, ou no cartão corporativo, ou no empréstimo pessoal misturado com a conta da empresa.
cada mês pagando juros que compõem uma dívida crescente, enquanto a solução que poderia ter resolvido o problema estava disponível na mesma agência, no mesmo banco, com o mesmo gerente que disse não. Esse é o custo real de não ter a informação certa na hora certa. E é exatamente aqui que fazer sozinho tem um preço que não aparece na primeira conta. Não é só o tempo perdido pesquisando, é a operação de crédito mal estruturada porque faltou um instrumento que você não sabia que existia. É o rastro deixado por um pedido recusado que afeta o score empresarial nas consultas seguintes. É a janela de crédito subsidiado que passou enquanto você ainda estava tentando entender por onde começar. Saber que o FAMP existe é o primeiro passo. O segundo é estruturar a operação de forma que o banco aprove. Porque na prática, o empresário que chega na agência e pede o FAMP sem saber qual linha de crédito combinar, sem ter o dossiê organizado do jeito que o banco quer ver, sem entender qual banco conveniado tem as melhores condições para o seu perfil específico, ainda corre risco de ouvir não. Se você quer saber exatamente qual é a situação do seu CNPJ e quais linhas de crédito estão disponíveis para a sua empresa agora, o link na descrição leva para um diagnóstico gratuito, sem compromisso. Agora que você entende o que é o FAMP e por que o banco não oferece espontaneamente, vamos ao que realmente importa. O que você faz com essa informação? Primeiro passo: verifique se o banco onde você tem relacionamento é conveniado com o Sebrae para operar o FAMP. Essa informação está no site do Sebrae, famp.sebrae.com.br. A lista é pública e atualizada. Se o seu banco não está na lista, os principais conveniados incluem Caixa Econômica Federal, Sicoob, Sicredi e Banco do Nordeste. Vale abrir relacionamento com um banco conveniado antes de fazer o pedido. Relacionamento bancário com histórico de movimentação conta positivamente na análise. Segundo passo: quando for ao banco, não espere o gerente mencionar o FAMP. Você menciona. A frase é direta: quero verificar a possibilidade de incluir o FAMP como garantia complementar nessa operação. Essa frase muda o rumo da conversa. O gerente que conhece o instrumento vai dar sequência. O que não conhece vai precisar consultar internamente, e isso já é um avanço, porque o assunto entra na mesa. Terceiro passo: entenda o que o banco vai analisar de qualquer forma. O FAMP resolve a falta de garantia. Ele não resolve score empresarial baixo, não resolve CNPJ negativado, não resolve faturamento inconsistente nos últimos 12 meses. Então, antes de qualquer pedido de crédito, vale fazer um diagnóstico real da situação do CNPJ, saber exatamente com o que você está chegando ao banco. Quarto passo: prepare a documentação mínima que os bancos conveniados costumam exigir. Contrato social atualizado, comprovante de faturamento dos últimos 12 meses, extratos, declaração de faturamento simples nacional ou faturamento via nota fiscal eletrônica, certidões negativas federais, estaduais e municipais. Em muitos casos, o banco pode pedir um plano de negócios simplificado ou uma proposta de crédito descrevendo para o que o capital será usado. Quanto mais organizado o dossiê, menor a fricção no processo. Quinto passo: entenda o custo total da operação antes de assinar. Juros da linha de crédito escolhida, mais a CCA do FAMP. Compare com as alternativas que o banco apresentar. Em linhas de capital de giro com taxas entre 1,5% e 3% ao mês, a CCA do FAMP representa uma fração pequena do custo total e viabiliza uma operação que de outra forma seria negada. Um ponto que a maioria das empresas não sabe: se a sua empresa tem liderança feminina, seja a participação societária majoritária da mulher ou mulher como sócia administradora, existe o FAMP Mulher, que pode garantir 100% do valor da operação, não apenas 80%. Essa condição especial está ativa até março de 2027. Isso vale mais do que parece. O processo não é instantâneo, tem burocracia, tem prazo de análise, mas é um processo com resultado concreto. Mais de 631 mil operações aprovadas no Brasil atestam isso. Vamos fechar com o que realmente mudou para você nesse vídeo. Você chegou aqui sabendo que o banco pede garantia, que você não tem imóvel, que não quer colocar a família como avalista, e que o resultado disso, historicamente, era um não.
O que você sabe agora é diferente. Existe um avalista institucional, mantido pelo Sebrae, com 30 anos de história, que pode substituir o imóvel e o avalista pessoal em operações de crédito para empresas. Que esse fundo já garantiu mais de 34 bilhões de reais em financiamentos no Brasil. Que o custo é calculável, previsível e, na maioria dos casos, financiável dentro da própria operação. E que o banco nunca foi te contar isso por conta própria. A informação que faltava não era sobre o seu negócio, era sobre o sistema. O seu negócio sempre teve viabilidade. O que faltava era saber que existe um instrumento específico para resolver o obstáculo específico que você enfrentava. Isso muda a forma como você vai ao banco da próxima vez. Você não chega pedindo crédito e esperando para ver o que o gerente oferece. Você chega sabendo o que existe, sabendo como pedir, sabendo o que preparar. Você não chegou aqui por descuido. Você chegou porque o sistema foi construído para não te explicar isso. A informação sobre o FAMP não está escondida, mas também não está na vitrine. Está disponível para quem sabe onde procurar e como pedir. Agora você sabe. O próximo passo concreto que você pode dar hoje: verifique no site do Sebrae se o banco onde você tem conta está na lista de conveniados do FAMP. É gratuito, leva 2 minutos e define sua estratégia para o próximo pedido de crédito. O link está na descrição. E se você quer entender a situação completa do seu CNPJ antes de qualquer pedido, score empresarial, restrições, quais linhas estão disponíveis para o seu perfil, o link na descrição também leva para um diagnóstico gratuito, sem compromisso, porque entender o sistema é o primeiro passo. O segundo é saber como usá-lo a seu favor.